Boa tarde, Pablo e Ana Paula. Prazer estar aqui com vocês para realizar esse trabalho, né? Professora Ilza, já acostumada aqui com vocês, já que trabalhamos juntos, né? Sou professora da rede vou fazer 30 anos, né? Atuo hoje na função de diretora da escola aqui, CEIU, Centro de Educação Integral de Uauá, um desafio novo para mim, né? Já trabalhei na educação como professora durante 25 anos, aproximadamente 25 anos. Depois disso eu tive a experiência de vir para a coordenação, atuando na coordenação pedagógica por mais 4 anos e recentemente fui convidada para atuar na gestão dessa escola, né? Um desafio grande. Primeiro, a escola de anos finais, que vai atender a educação em tempo integral. Então, para mim, um desafio bem novo e grandiosíssimo, né? Em meio a todas as dificuldades que a gente tem na área de educação. Então, eu sou formada em letras, mas me encantei pela pedagogia também diante das necessidades do dia a dia de sala de aula. E aí eu procurei fazer a pedagogia. Campo Novo, maravilhoso, que hoje, saindo daqui, não me vejo mais ensinando o ensino fundamental anos finais. Eu já trabalhei como professora de anos finais, de ensino médio, já fui professora de universidade, dessas universidades que a gente tem aqui, tipo a Uninter. Mas hoje eu me encantei pela educação infantil, justamente por conta da pedagogia, e lá eu me realizo também, né? Então eu hoje sou gestora dessa escola e professora de educação infantil. Assim, uma modalidade, uma etapa maravilhosa que a gente tem e que forma também a personalidade humana, o ser humano, né? Maravilhoso. Então a formação da pedagogia, ela contribuiu para isso, para que eu me encontrasse num outro lugar, né? Num espaço assim onde eu possa estar lidando com o novo, né? Com as pessoas em si, com a formação das pessoas, porque também eu já fui orientadora de estudos do Pacto Nacional pela Criança Alfabetizada, né? Da rede municipal. Lá também eu me realizei trabalhando com professores dos anos iniciais e da educação infantil. Foi ali que eu descobri que eu amava também trabalhar com crianças pequenas, e foi lá que eu encontrei assim a vontade de sair das crianças maiores para irem para as menores. Então, a minha vida na educação, ela é bem assim, uma jornada bem grande, né? Uma jornada assim bem extensa, e eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja educação, né? Apesar dos desafios diários, que não são poucos, né? Das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, mas eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja educação, porque apesar dos desafios a gente se encontra quando a gente vê a criança aprender a ler, né? A descobrir, a olhar em cada espaço, na camisa do outro, numa parede que ele passa, e descobrir o que está escrito ali, descobrir por meio dos desenhos o que a gente está pedindo, o que a gente está solicitando, ensinando. Então é maravilhoso demais. Então esses desafios, eles tornam-se minúsculos diante dessa realidade, né? Diante desse contexto que a gente percebe quando a gente está no chão da escola. E ser pedagogo é isso, é você estar perto do ser humano, entender as suas dores, as suas necessidades, é você estar intervindo, é você estar ajudando, é você estar fazendo com que ele se transforme num bom profissional, né? Num professor de verdade, que é o que a pedagogia ensina, né? É tornar o ser humano mais palpável, mais amigo, mais humano, mais perto do outro, a se importar mais com o outro. E é isso. Outro profissional, pedagogo, por exemplo, os anos iniciais, é um processo muito importante para a criança. E ali ele vai aprender a desenvolver suas habilidades motoras, de fala, de desenho, tudo, escrita. Sim, sim. Para você, professora, como você identificou os desafios e pôde trabalhar para desenvolver as habilidades desses estudantes no início? Então,
Na formação inicial da gente, quem se formou há uns 25, 26, 27 anos, então a gente não tinha muito esse trabalho assim de aprender a lidar com a criança, porque a gente ia para a escola, né? E ali a gente estudava os anos iniciais de educação infantil, anos iniciais, anos finais, depois a gente fazia um estágio, que na época tinha um estágio que a gente fazia para aprender a ser professor, e ali a gente ia para a sala de aula. Quem desenvolvia as habilidades, alguém já aproveitava, já trazia para a sala de aula, e quem não, que tinha condição, podia ir para uma universidade. Então, essas habilidades aí eu fui desenvolver, porque eu sempre trabalhei, desde que eu me formei, eu trabalhei com crianças maiores, né? Acima dos 12 anos, nunca os menores. Como eu te falei, quando eu passei a orientar, né? Foi um curso promovido pela UFBA e também pela UNEB, e nesses 4 anos de formação, a gente aprendeu a lidar com isso, né? A entender como o processo de alfabetização acontece. Quais são as necessidades da criança para ele aprender a ler, a escrever, né? Porque a gente já ia direto para o lápis para segurar, e a gente, diante de todo esse contexto, a gente percebe que não é assim que se inicia o processo. Primeiro a gente tem que começar a ensinar a criança a manusear, né? Com objetos simples como uma massinha de modelar, como a própria areia, né? Com a própria pinça, com o próprio pregador, com a buchinha. Então a gente vai procurando, por meio desses objetos e de outros mais, trabalhar a coordenação motora para amolecer a mãozinha, porque o lápis ele vem depois, né? E muitas vezes a gente colocava o lápis lá na frente, né? Na nossa época mesmo a gente pegava já o lápis. Muitas vezes esse processo ele não acontecia. E isso facilita muito o trabalho com as crianças, porque por meio dessas habilidades que ele vai desenvolver manuseando os objetos, ele também vai adquirir a autonomia para a pega do lápis correta, que é importante para que a criança não tenha um problema futuro, também para desenvolver a oralidade, né, a imaginação, para que ele possa se portar diante de uma brincadeira, para que ele possa desenvolver um equilíbrio, exatamente. Então é algo que antecede, que muitas vezes quem vê de fora pode achar algo bobo e que pode ser desprezado, para algo que realmente importa e que o professor não pode deixar de fazer. Então essas coisas aí, elas vão ajudando o professor a desenvolver o seu trabalho, porque esse trabalho a gente inicia lá na creche, e aí na pré-escola a gente vai aprimorando para que quando ele saia da pré-escola, né, no primeiro ano ele já tem essas habilidades construídas. Para vocês terem uma ideia, eu hoje tenho alunas de 4 anos que já sabem ler, e eu acho isso tão lindo. E não é porque ela pega, e não é porque a gente está ensinando a ler, não, é porque a gente dá um livrinho para ela manusear, e nesse manuseio ela começa a descobrir aquele universo e ela tem curiosidade para aprender. Então isso é muito bom. Acho que é um processo encantador, não? Enquanto profissional, você perceber que seu trabalho desenvolvido, que aquele aluno está avançando. Exatamente. Quando a gente percebe e vê que realmente vale a pena o trabalho que a gente está fazendo. Que os desafios que a gente encontra no dia a dia, que esbarram numa infraestrutura, numa falta de material que muitas vezes você pode estar utilizando para desenvolver as habilidades que a criança precisa desenvolver, né? E outros tantos desafios que a gente enfrenta na carreira, no dia a dia, a gente vê isso desabar, né? Outra coisa que a gente aprendeu também com as formações é que a gente pode aproveitar do material que não é propriamente comprado, mas o reciclado, para a gente poder trabalhar com o jogo, com a brincadeira, né? Com o lúdico, desenvolve demais a habilidade das crianças, e eles amam. Eles dizem assim para mim: Pró, amanhã é você, porque lá na nossa escola a gente tem 2 professores, né? E aí ele diz: Pró, amanhã é você, porque todos os dias a gente traz um jogo e eles amam brincar. A brincadeira para a criança é assim um carro-chefe, que a criança precisa brincar. Ele precisa ter o tempo para brincar, ele precisa ter o tempo da atenção, ele precisa ter o tempo dele entender o contexto em que ele está inserido, né, de lidar com o outro. Então ele precisa ter tempo para tudo, e a brincadeira é um momento específico. Conhecer, né, professora? Com certeza. Conhecer o ambiente, conhecer a realidade dele, né, o que ele traz de casa. Isso, né? De lidar com o outro, de respeitar o outro, de entender as limitações dele e do outro por meio dessa brincadeira, né? Importante. Você passou por todo um processo, veio para a coordenação.
Quais os desafios que você enfrentou no processo? Porque na parte de coordenação você lida com os professores, fazer o planejamento das aulas, passar para eles, orientar, ver onde a escola não vai bem, para poder trabalhar isso. Como você se identificou nesse caminho, nessa jornada? Bom, a coordenação pedagógica para mim foi assim algo também novo e desafiador, né? Primeiro porque ser coordenador pedagógico é ser tudo na escola, né? A gente é tudo. Eu costumo dizer que a alma da escola é o coordenador pedagógico, tudo passa por nós. E nesse passar, quem tem muito compromisso sofre muito, porque a gente tem muitos embates, principalmente com o professor, né? Nós temos professores que eles abraçam o que a coordenação pedagógica traz, né? E a gente precisa desse professor, porque sem ele a gente não consegue desenvolver as habilidades. O trabalho em si, na sala de aula, não consegue ajudar o aluno a avançar, né? E aí a gente tem aqueles que não abraçam esse trabalho junto com a gente. Então esse é o maior desafio para a gente, é lidar com o professor que não abraça, é o que sempre acha que é ruim o que você leva, é o que está sempre reclamando, né? O que está sempre achando que é porque você agora é coordenador, agora tudo é diferente. Não é assim. É o professor que não tem a empatia para lidar com o aluno que chegou na mão dele, que não sabe ler, que não entende, que tem dificuldade, ele não tem aquele amor para entender, né? Para lidar com essa criança e com essas diferentes situações que a sala de aula apresenta no dia a dia. Então isso para mim assim, foi um desafio muito grande. E além disso também lidar com as demandas da atualidade, que são muitas, né? Hoje o nosso trabalho ele se torna muito, vamos dizer assim, árduo, que os professores, né, nós professores achamos assim que está sendo muito cobrado, porque nós viemos de uma geração, né, e nós estávamos habituados a fazer um trabalho, e depois da pandemia muita coisa mudou. Muita coisa mudou e nós tivemos que aprender muito, principalmente a lidar com o novo, com as tecnologias, né? Acompanhar a mídia, estar acompanhando as atualidades, e muitos de nós não estávamos preparados para isso. Então muitos adoeceram, né? Muitos têm traumas ainda desse tempo e muitos também precisaram se reinventar. Então esse para mim assim, é um dos maiores desafios. É o lidar no dia a dia com o professor que não quer se reinventar, que reclama de tudo e que acha que a gente é culpado de tudo, né? Que não entende que é bom que a gente aprenda, que acha que já sabe tudo, né? Então para mim é isso. Isso, exatamente. Então para mim esse foi o maior desafio, e aí a gente sofre muito com isso, porque a gente quer ver o trabalho acontecer. Porque você tem um planejamento e esse planejamento precisa de alguém para desenvolver, que é o professor. Se ele não estiver junto conosco, aí nós não conseguimos fazer o trabalho acontecer, de fato, como é para acontecer, né? E o desenvolvimento do plano pedagógico da escola teve desafios para você ou foi fácil para ser elaborado? Não, o plano da escola não foi difícil porque a nossa escola assim, já era uma escola que já tem uma história, né? Então a gente aproveitou, né, a partir do que a proposta pedagógica da escola já tem, e dentro dessa proposta pedagógica a gente foi elencando os elementos que a gente queria desenvolver para a escola naquele momento, entendeu? E esse plano ele foi elaborado juntamente com os professores, é como eu estou dizendo, não foi 100%, que dá aquele apoio para que as coisas aconteçam, mas a gente tem ali uns 60%, que é o que vale a pena, porque a gente precisa, exatamente, a gente precisa contar, a gente não vai contar nunca com 100%, mas se a gente tiver os 50 ou 60, a gente já tem muito. E aí a gente primou pelas dificuldades maiores que a gente percebia, que era justamente a gente receber estudantes, que na coordenação da escola, nossa escola era só de anos finais, ensino fundamental anos finais, então você receber um estudante de 6º ano ou que está lá no 9º ano, que não sabe fazer o nome dele, é desafiador, e a gente precisa criar estratégias e intervenções para desenvolver essa criança, porque ele chegou nas nossas mãos e a gente precisa dar conta dele aprender alguma coisa, né? Então, dentro da nossa proposta a gente foi colocando
questões relacionadas a isso, né? Ao desenvolvimento da criança como ser na sua integralidade, colocando também como a escola estaria estruturada para poder receber essa criança, para poder lidar com essa criança e para desenvolver a educação de qualidade. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem, né, que nós tivemos o maior IDEB, né, da rede nessa escola, graças a Deus, trabalhando assim arduamente para que nós pudéssemos desenvolver naquele momento a educação. E aí nós ficamos felizes porque o trabalho foi árduo, né, mas valeu a pena. As estratégias que nós elencamos, elas funcionaram. Nós podemos ver de perto isso. Trabalho, o seu desempenho, o seu comprometimento para que as coisas pudessem acontecer. Isso é fundamental para um coordenador pedagógico ver o resultado acontecer, que tudo deu certo, encaminhou dentro daquilo que você esperava. Pode ser que alguma coisa saiu do eixo, mas faz parte do processo, né, como profissional. Exatamente, a realização maior foi essa, foi ver o resultado. Nós não estávamos mais lá, porque eu já estava aqui enquanto gestora, mas o trabalho desenvolvido resultou na vitória, né, no fruto que foi justamente o resultado, o excelente resultado posto na rede do trabalho que foi desenvolvido por coordenação, gestão e professores. E os alunos também, os pais de alunos, que todos eles foram imbuídos aí nesse processo, porque nós buscamos o apoio de todos eles. Sem o apoio de todos num processo como esse, a gente não consegue. Principalmente da família. A família é essencial, né? A gente precisa estar o tempo todo abraçadinho com a família, chamando a atenção, fazendo com que eles percebam que eles precisam estar junto com os filhos deles para que eles possam se desenvolver, né? Agora, sobre gestão escolar, quais os desafios que você enfrenta como gestora? Porque é um desafio novo para você. Ser gestor de uma escola, às vezes você precisa ser duro, às vezes precisa ser maleável em algumas situações. Foi a sua primeira experiência, professora, como gestora? É a primeira experiência. Primeira experiência eu comecei em março do ano passado, esse ano agora fez um ano, em março desse ano fez um ano. Então, o meu maior desafio é lidar com o humano. Não com os alunos, mas com o humano em relação ao pessoal que a gente gerencia na escola e os professores, né? Então, para mim, esse é o maior desafio. Porque é como você falou, hoje eu preciso tomar atitudes que muitas vezes vão desagradar, né? E nem sempre quem está do outro lado entende que eu preciso tomar determinadas decisões para que a escola funcione, para que a escola ande, para você ter essa escola imensa, como vocês estão vendo aqui. A gente tem hoje 326 alunos que ficam o dia todo, a gente recebe essas crianças 7h30 e eles saem daqui 4h20. Então, durante todo esse tempo eles estão aqui, né? Eles têm 3 intervalos, nesses 3 intervalos a gente precisa estar fazendo esse monitoramento direto com eles, né? Porque eles ficam nesse espaço aberto aqui, e é nesse momento aí que a gente tem alguns desafios justamente por conta disso, porque o humano que é para dar o suporte, muitas vezes ele não ajuda, né? Ele não colabora, e aí a gente tem, né, que estar chamando a atenção. Em relação também aos professores, né? A gente também tem algumas dificuldades, porque a gente sabe que nós temos uma rede que já está um pouco cansada, nós temos professores, aqui nós não temos nenhum professor com menos de 25 anos de trabalho, de 25 para 30 passando. Então a grande maioria deles já está, assim, vamos dizer, um pouquinho cansado, né, do tempo de profissão. E aí muitas vezes esse cansaço deles, eles acabam querendo que sobrecaia sobre a gestão. Quando a gente, por exemplo, traz algo para fazer, há sempre a reclamação. Mais outro. Só que a gente tem ali aquele trabalho de convencimento, né, de mostrar que é importante, que o trabalho precisa ser feito, né, que independente de estarmos cansados ou não, de a gente gostar ou não, é preciso que seja desenvolvido, porque se nós não desenvolvermos, a gente não vai ter o resultado que é necessário, né, porque assim como eu solicito deles, eu também sou solicitada, né, o tempo todo. E aí o desafio é esse, é o lidar com o humano, são as preocupações diárias,
porque eu sou muito preocupada, vocês me conhecem, né? Sabe que eu gosto das coisas ali todas bem certinho, organizadas, e quando algo foge, aí eu já fico muito preocupada, porque quando a gente está à frente de algo, você está à frente porque alguém confiou no seu perfil, no seu potencial, no seu trabalho. Então você não pode assim decepcionar, né? Então você precisa estar seguindo o mesmo perfil que você desenvolveu a vida toda. Então, para mim, o maior desafio é esse, é lidar com o humano, não aluno. Os alunos, no ano passado a gente recebeu estudantes só de oitavos e nonos, esse ano a gente recebeu sextos e sétimos, mas eles não dão tanto trabalho assim, eles chegam, eles gostam. Você perguntar a qualquer um deles aqui, se eles querem sair da escola, eles não querem. Passam 8 horas aqui, mas eles não querem sair daqui da escola, né? E isso é muito bom, né? Isso é reflexo do trabalho que a gente vem fazendo, né? Que eles poderiam, não quero sair porque eu quero ir para outra escola para ficar 4 horas, mas eles isso não, é um ponto, querem... porque a educação em tempo integral, né? Então, é novo para eles, sim. É a primeira escola em tempo integral do município. Exatamente. Então, como eles se adaptam a esse processo, com também gestão, professores, o plano de aula e tudo. Como eles se adaptam, a nossa escola, Pablo, ela tem um funcionamento diferente das outras escolas, né? As outras escolas, elas têm 9 disciplinas, a gente aqui tem 16, né? Nas outras escolas, a criança tem um recreio, aqui eles têm 2 recreios e tem um horário de almoço. Nesse horário de almoço, eles já descansam, a gente tem colchonetes aqui, que eles descansam, a gente também tem aquele momento de jogos que eles também utilizam. Então, essa adaptação ela parte daí, desde a hora que eles chegam, que a gente recebe, né, a acolhida, sempre com aquele bom dia, perguntando como estão, e aí eles vão para a sala de aula, e durante todo esse tempo eles ficam lá na sala de aula com o professor. Então, dentro do planejamento, o professor já vai criando estratégias para poder atuar com essa criança nessas 8 horas, né, de modo que ele não fique enfadado. Essa estratégia desafio, né? Que a gente tem, exato. E para esse desafio a gente tem aulas de robótica aqui na escola, a gente tem aulas de informática, né? A gente tem aulas de educação física nas outras escolas, tem 2. Aqui tem 3 práticas e 2 de educação física. A gente tem arte, cultura e educação, né? Então a gente tem aulas de iniciação científica. Então são alguns componentes curriculares diferentes do ensino regular para poder a criança estar trabalhando de modo diferenciado. E aí a gente vai criando estratégias porque nós somos ousados. Recentemente a gente trouxe, né, aulas de violão e aí eles estão aprendendo a tocar violão. Agora estamos com oficinas de crochê e aí eles estão aqui encantados, né, para desenvolver a oficina. A gente também tem uma rádio escolar, né, e a gente vai criando essas estratégias que é para ir envolvendo os meninos para que eles possam gostar do ambiente onde eles estão. É mesmo, né, professora, a forma de atrair para que também a família se sinta segura nesse período que eles estejam aqui, né? Com certeza, e esse é o maior cuidado da gente, né? Porque quando o pai chega aqui e coloca ele de manhã, vai pegar no final do dia, ele sabe que ele está num lugar guardado, seguro e que está aprendendo, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de mostrar para a sociedade, né, de dar esse respaldo, aí a gente perde a credibilidade, e isso a gente não quer. Por isso o nosso cuidado com o planejamento, né, com o cuidado, com a acolhida, né, o tempo todo articulando para que eles se sintam bem e que as famílias também confiem no trabalho que a gente desenvolve. Incrível. Para mim foi maravilhoso, enriquecedor. Obrigado pela entrevista. Por nada. Se quiserem vir estagiar aqui, quando vocês estiverem, estejam convidados. Fé em Deus, logo vocês estarão estagiando, né? Porque é algo novo e interessante para vocês também. Exatamente. Né? Algo a mais dizer ou encerra? Qual a sua mensagem para nós, enquanto discentes de pedagogia, que você nos diz, professora Iris? Eu digo que vocês sejam bem-vindos, né, à nossa profissão. Fico lisonjeada de vocês terem escolhido, né, a pedagogia, se tornarem professores, porque a nossa profissão hoje ela é tão
discriminada, muitas vezes desvalorizada, que muitos hoje dizem assim: você quer ser o quê quando crescer? Ó, não diga que quer ser professor, né? Por quê? Porque já ninguém quer ser professor. Mas graças a Deus a gente está vendo já alguns se formando para serem professores. Tem vocês dois e estamos recebendo também uma ex-aluna de lá de João Borges de Sá, que está se formando em matemática, né? A Tainá. E isso é muito bom, que vocês consigam incentivar mais outros, né? Para que a gente tenha pessoas novas, com gás, com vontade, né, com amor pela educação, para desenvolver o nosso trabalho, para desenvolver, né, a educação do Brasil, dos municípios dos nossos municípios, do meu município, do município de vocês e de outros que vocês possam ir, porque se tiver um concurso fora, vocês farão, com certeza, né, e ajudarão a tornar a educação desses lugares um espaço melhor. Então sejam bem-vindos e muito obrigado. Boa sorte para vocês, viu? Obrigado.